Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Veio de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és de amor. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Estamos mais uma vez aqui pela graça, pela bondade de Deus, para mais um culto de louvor e adoração. Nesta noite nós vamos ter uma reflexão rápida depois dos nossos louvores. E nós vamos orar a Deus, iniciando o culto nesse momento. Em seguida, eu vou cantar um louvor, na verdade um louvor que nós não ensaiamos, um louvor que é totalmente novo. Eu vou cantar até onde eu puder cantar, então desconsidere qualquer erro, porque na verdade veio o desejo de cantar agora. Até pensei durante a semana em passar para vocês, mas agora veio o desejo de cantar e a gente vai fazer uma forma de um ensaio aqui, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, estarmos aqui mais uma vez em Tua casa santa de oração, para mais esse culto, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua santa palavra, que o Senhor abençoe o Teu povo que está acompanhando nesse momento, esse momento de culto, que os lares, que as famílias sejam edificadas para a glória de Deus. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém.
O nome desse louvor é Deus Cuida de Ti, né? Nós temos certeza que Deus está cuidando de todos aqueles que se refugiam, que confiam no Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidade pra você. Cante! Eu creio em Ti, eu cuido de Ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de Ti, eu cuido de Ti, eu cuido de Ti, eu cuido de Ti. Amém. Para o ensaio foi muito bom. Vamos continuar louvando, irmãos. Eu convido o nosso irmão Samuel
que vai estar louvando a Deus agora com 2 hinos, com 2 louvores de adoração ao nosso Deus. Em seguida eu estarei trazendo uma breve reflexão da palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro louvor que nós vamos cantar é A Minha Força. Força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incerteza, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, que mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Eu posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, que mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Amém. E o outro louvor é um louvor do canto cristão, hino 123, Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus,
espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá. Por uma só palavra, sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu rei. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Vamos estar nesse momento transmitindo a mensagem da palavra de Deus. Eu convido você nesse instante para estar abrindo
a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, mas o versículo que eu gostaria de chamar a sua atenção será exatamente o versículo de número 4. É o versículo que me despertou enquanto estava lendo a palavra e meditando para trazer nesta noite esta rápida reflexão da palavra de Deus. E assim nos diz a palavra do Senhor em Romanos 3, do 1 ao 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido. Primeiramente, a palavra de Deus lhe foram confiadas. Por quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E como está escrito, para que sejais justificado quando falares e venças quando julgares. De maneira nenhuma. A promessa de Deus, a fidelidade de Deus, os manifestos de Deus serão aniquilados, são incompletos, falham por conta da dureza dos corações, por conta da incredulidade daqueles, ou do povo, no modo geral, a quem Deus dirigiu a sua palavra, a quem Deus dirigiu a sua promessa, de modo que, nessas circunstâncias de negar, de não se inserir na promessa, na palavra, por algumas justificativas ou modo de direcionamento dos homens, Paulo diz então, seja desta forma todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque em Deus não há mentira, em Deus não há falha, em Deus não há engano. Então, quando nós lemos esse texto de Paulo, nesta carta aos Romanos, e aqui nesse ponto do capítulo 3, Paulo não está, queridos, defendendo o judaizante, mas apesar de evidenciar os privilégios e vantagem aos judeus, ou dos judeus, ele coloca muito claramente que na condição de pecadores, ambos estão na mesma condição diante de Deus. Gentios e judeus são salvos pela graça. Judeu não tem motivo de se gloriar na salvação pela lei, na salvação pelas obras, porque embora a promessa lhe tenha sido dirigida, lhe direcionada, a salvação não acontece mediante a decisão humana de fazer ou deixar de fazer o que ele entenda que seja o correto. Então Paulo, no capítulo 3, versículo 9 ao versículo 20, Paulo diz o seguinte: pois que somos nós melhores do que eles, do que os judeus, nós gentios que alcançamos a graça e somos hoje a igreja? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, ou seja, como todos os demais gentios, todos estão debaixo do pecado, naturalmente, debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ao que está debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Porque por isso ninguém será salvo, ou ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Então seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Aqui não há distinção entre judeus e gregos. Paulo chama a nossa atenção para a palavra de Deus, que é a verdade, independente das nossas experiências ou nacionalidade. Então Paulo fala, puxa, tem alguma vantagem judeu? Tem, nisso, naquilo. Mas quando ele aplica a graça, não há nenhuma vantagem, porque ambos são salvos pela mesma graça. Não há evidência da salvação pelo rito da lei, senão pela graça. Então viver, queridos, nós sabemos que envolve experiência, mas esta depende de que a fé esteja focada na verdade, ou seja, na palavra de Deus, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus revelou. Quando eu me atenho em minhas experiências para determinar por meio dela se a verdade de Deus está correta, eu caio. Ou seja, não é a minha experiência que vai aprovar a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai dar sustentação à minha experiência. Então, de certa forma, os judeus que se firmaram na promessa, que se firmaram na palavra e não na experiência deles nos seus rituais, eles foram alcançados pela graça. Mas quando eu evidencio as minhas experiências, seja no rito da lei, das experiências dos sacrifícios, ainda que olhando para uma promessa e não firmados na palavra, a minha experiência ela não tem poder de sustentação. Por isso que Paulo diz, olha, antes seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então a graça ela desmonta todo esse ritualismo. Então a fé, meus irmãos, tem que olhar com firmeza para a verdade. Paulo entrou em uma crise saudável em sua vida e resolveu dizendo, foi simples, né, a forma como Paulo encontrou para resolver essa crise saudável, esse tratar com os judeus, que ele também era judeu, com a lei e com a graça, que de certa forma gerava ali alguma dúvida, alguma confusão, circuncisão, sábado e tal, ritual, sacrifício, holocausto. Aí Paulo sintetiza tudo e diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, todos que de certa forma ficam notificando suas experiências, ou se arrogando de alguma manifestação, sem que realmente a sua fé esteja voltada para a palavra, isso deve cair por terra. Porque onde o coração humano ele se ensoberbece, e foi o que aconteceu com os judeus, aí realmente ele acaba deixando de evidenciar a palavra por meio do olhar da fé. Nesse todo homem, né? Claro, Paulo não estava se excluindo, Paulo estava se incluindo também. Nossa mente carnal, meus irmãos, é aliada do mentiroso. Muitas vezes cremos mais em nós mesmos do que em Deus, julgamos a verdade de Deus pela nossa experiência. E aí a palavra de Deus desmonta isso, lá em Isaías 55, versículo 8, quando Deus diz, olha, os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus. Ou seja, as vossas experiências, elas não subsistem independente da palavra. Ah, eu tive uma visão, eu tive uma revelação, Deus falou comigo, não se sustenta. Nossa sustentação deve ser mediante o que Deus diz. Fé não é simplesmente crer em Deus, mas acreditar em Deus. Quando a gente lê Gênesis 15, versículo 6, diz que Abraão, né, falando sobre Abraão, ele acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, acreditar naquele sentido era obedecer, não era só crer numa existência de Deus, mas obedecer o que Deus havia dito. Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão acreditou. Deus lhe havia dito que ele deveria sair da sua terra, no meio da sua parentela, e farei de ti uma grande nação. E ele simplesmente acreditou.
Ele simplesmente se deslocou daquela cidade e foi em direção a uma cidade, a um local, que ele não tinha experiência nenhuma com esse local, com os povos desse local. A experiência que ele estava desenvolvendo ali era com Deus, mediante o quê? A fé na palavra de Deus. Aquela palavra que não era escrita ainda, era aquela palavra mesmo manifesta audivelmente ali aos seus ouvidos. Mas que qualquer um poderia duvidar também. Qualquer um poderia negar, mediante qualquer tipo de experiência que de repente fosse interferindo naquela jornada. E Abraão se manteve firme ali na fé. Claro que por algum momento nós conhecemos, mas ele rapidinho ele volta para a palavra e não para as experiências. Então, queridos, e ele simplesmente acreditou. Então, entendemos que fé é acreditar em Deus. O diabo ele crê, mas será que esse crer é a mesma coisa de fé? Ele crê, mas ele é mentiroso. Ele crê, mas ele é pai da mentira. A crença que não se firma na verdade é mentira. É uma crença baseada nos seus próprios conceitos ou experiências. Ou seja, quantas pessoas não têm experiências e essa experiência ela faz com que o sujeito tenha a audácia de desprezar as escrituras. São típicos dos demônios, né? Desviar as pessoas da Bíblia. Seja através de uma experiência metafísica, seja através de uma experiência mesmo intelectual, de profundo conhecimento que alguns julgam tendo no decorrer da vida, né? Tem pessoas que se julgam hoje tão experiente, tão inteligente nenhuma agora, que ele acha que não precisa mais, que as escrituras não sejam mais suficiente para lhe guiar. Ele já tem maturidade, ele já tem realmente conhecimento suficiente para se guiar sozinho. No entanto, aquele que crê em Deus, ele sempre olha para si mesmo com desconfiança, para a sua humanidade. É por isso que Paulo diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Você desconfie da sua humanidade. E a Bíblia está recheada de textos dizendo: olha, não confie no seu próprio coração. Desconfie de determinadas experiências. Será que essa experiência tem algum respaldo mesmo, alguma sustentação bíblica? Tiago escreve dizendo o seguinte: agora eu ri de mim mesmo. Eu passei o dedo aqui na folha aqui, Lucas, ó. Eu passei o dedo na folha, Jesus. A folha não rodou não, o negócio não rolou, né? Estou com um papelzinho aqui, eu passei o dedo. Tiago 2, versículo 19, diz o seguinte: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o crê e estremecem, ou tremem. O que Tiago estava dizendo, irmão? Que os demônios sabem que Deus existe. Eles não têm a menor dúvida disso. Hoje o crer em Deus é sinônimo de concordar com sua existência. Então não passa de crença de demônio, ou seja, mas pastor fulano tal crê em Deus. Sim, meu irmão, o diabo também crê, e crê é não duvidar de uma existência. Satanás, os demônios que existem, não duvidam da existência de Deus, nem do poder de Deus. Eles tremem diante dessa existência poderosa. Isso não é fé, irmãos. Crer em Deus não é fé. Fé é diferente. Fé é acreditar no que Deus disse. Os demônios não acreditam. Os homens, de um modo geral, não acreditam no que Deus disse. Quando eu digo que fé é acreditar no que Deus disse, no que Deus diz, não é baseado nas experiências das pessoas, é baseado no que a Bíblia diz. Abraão teve fé no que Deus disse para ele e obedeceu saindo do meio da sua parentela. Isso é fé na palavra. Isso não é simplesmente um crer. Você pode crer e estremecer, talvez até de ranger os dentes por isso, porque você não é capaz de ter a fé em obedecer. É o que deixa loucamente dos tidos por ateu ou alguns. Eu tenho muita dificuldade para crer na Bíblia, eu tenho muita dificuldade para crer nisso. Na verdade, o que ele está dizendo, eu não tenho fé, porque a fé não é adquirida, a fé não é conquistada, a fé não é feita, a fé é recebida. E é claro que é impossível receber essa fé sem ouvir a palavra de Deus e ter fé no cumprimento da sua palavra. E quando cremos, meus irmãos, entramos na vida de fé e na vida normal cristã. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé.
a fé na palavra, ou seja, essa fé, ela nunca desprezará essa palavra. Essa fé, ela nunca vai dizer, já estou cheio demais, já conheço o suficiente, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso. Ela nunca vai dizer. A fé, materializando ela, dando personalidade à fé, ela diria, eu dependo da Bíblia, eu dependo das Escrituras, eu dependo da obediência, porque senão eu deixo de desistir, eu passo a ser apenas um pensamento positivo. Mas é exatamente isso, meus irmãos, que as pessoas cultivam hoje, não é fé. É o pensamento positivo naquilo que ela estabeleceu como meta para suas conquistas, seja espirituais ou seja material. Ou seja, eu quero o céu. O pior dos pecadores aí que acredita em Deus, ele quer o céu. E ele estabelece um ponto de fé para chegar lá. E ele luta por isso. E é interessante que a igreja recebeu essa fé. Não essa fé que o mundo luta para mantê-la, mas a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, ela é essa fé que cultiva, essa fé que se sustenta pela palavra. Ao mesmo tempo que essa fé, ela defende como aquela mãe que dá a vida para não permitir com que o predador pegue os seus filhotezinhos. Essa fé, ao mesmo tempo que ela depende dessa palavra para sustentar, ela defende essa palavra. É algo inseparável, uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, né, para batalhar por esta fé. Ou seja, essa fé ela só existe mediante a palavra, e esta fé foi dada aos santos para preservar esta palavra. E por isso que ela é preservada até hoje, porque Deus deu aos santos essa fé para preservar essa palavra. Então os homens creem na existência ou não de Deus para confirmar a sua própria condenação. Em Hebreus 11 encontramos uma lista dos grandes homens de fé. Não foram grandes em si mesmos, mas porque acreditaram em Deus. E lá está a relação. Tem fatos lá que, não, isso aqui não é o meu modelo de fé. Afinal, ele não venceu os leões, ele não venceu a fúria do fogo, foi o pescoço degolado, ele morreu assim assado. Ou seja, os heróis que o mundo cultiva são somente aqueles heróis que eles julgam que venceram aquilo que eles desejam vencer hoje. Por isso que estão totalmente desqualificados dentro dessa galeria. Então não foram grandes em si mesmos, mas porque eles acreditaram em Deus. Ele disse a Noé, faça uma arca, eis que trago o dilúvio, sobre a terra. Agora imagine, meus irmãos, que a mente natural do homem não podia entender isso, pois nunca havia chovido sobre a terra. Então ele tinha que ter fé nessa palavra. Ele tinha que construir aquele grande barco ali naquele deserto, sem contemplar água nem de um lado nem de outro, nem nunca ter presenciado algo dessa natureza que pudesse inundar toda a terra. Então isso é fé. Ele cria em Deus, ele acreditava em Deus. E aí ele teve a experiência de fé. E é essa experiência de fé na obediência que gera realmente a fé genuína. Noé acreditou em Deus e colocou sua fé em ação. Começou a construir a arca. Moisés, Abraão, Jacó acreditaram em Deus. E eu pergunto, você acredita no que Deus lhe diz por meio da palavra, ou está em busca de experiência para poder aceitar a palavra? Você é daquele que fica todo dia, Deus me mostra isso, Deus me mostra aquilo, para eu poder crer. Senhor, se tu me der uma visão, se tu me der uma revelação, se hoje chover forte é porque tu queres que eu vá pregar na chuva. Ou se hoje não fizer só porque tu queres que eu saiba pregar, porque eu não vou queimar minha pele. Será que você vive em busca de experiência, ou você simplesmente olha para a palavra e diz, não, Deus já disse, Deus me dá fé para eu obedecer, eu quero obedecer essa palavra. Então tem muitas pessoas, muitos cristãos que ainda vivem nessa luta de ter novas experiências para poder acreditar nas Escrituras Sagradas. Quanta especulação, não é mesmo, meus irmãos, existe hoje a respeito de Deus. Quanta audácia produzida por este pequeno grão de areia chamado homem. Quantas vezes se levantam contra as Escrituras, quantas inversões existem hoje, contrariando o princípio bíblico. E aí, diante de tudo isso que muitas vezes talvez possa tentar confundir a sua mente,
ou em algum momento crie gerar confusão entre, será que a Bíblia é certa mesmo? Será que a igreja, será que ela é necessária? Será que é preciso ainda esse formato hoje, essa estrutura hoje religiosa? Será que isso faz sentido ainda hoje? Paulo olharia para você, se tivesse que escrever, ele diria, olha Lucas, seja antes Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Não vai nessa não. Ainda que os seus argumentos sejam belíssimos, ainda que seus argumentos sejam motivos de tese, de doutorado, de mestrado, e que esteja exaltado aí pelas autoridades da área, não vai nessa não. Não passam de grãos de areias realmente sem valor. Deus é que é verdade, Deus é que é verdadeiro. Temos que chegar, meus irmãos, à mesma conclusão de Paulo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Para os intelectuais, para os mitidão aí, você ter uma visão fechada de Deus assim, é você ser negacionista disso e daquilo. É você ter uma mente fechada, uma mente arcaica, coisa assim parecida. Olha, meu amigo, eu fecho com Deus aqui. Não adianta esse argumento teu aqui, porque eu estou fechado com Deus. E eu me incluo, antes seja todos os homens mentirosos e Deus verdadeiro. E quando eu trago essa reflexão para os irmãos, eu estou olhando para a Bíblia, para as Escrituras. Todo esse apanhado aí de ciência, de sabedoria, de experiência, de experimentos, para mim não passa de vaidade. Foi o que Salomão disse, tudo é vaidade. Até o conhecimento, a sabedoria, a ciência que Salomão tinha, ele concluiu dizendo, olha, o melhor de tudo que eu já experimentei na minha vida, foi guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, isso sim, é dever de todo homem. Não vou crer em ninguém, nem ainda em mim mesmo, somente nele. Não vou procurar confirmar a sua verdade com a minha experiência, e sim fazer com que a verdade dele modifique a minha experiência, e eu tenha que, se preciso, voltar atrás e dizer, eu errei, eu estava errado quanto a essa experiência que eu tive. A palavra de Deus tem razão. Como alguns humildes aí que buscaram tentar provar que a Bíblia não tinha razão e acabou escrevendo o contrário, e a Bíblia tinha razão. Precisa muita humildade, né? E conversão, é claro. E meus irmãos, o elemento para tudo isso é, sem dúvida nenhuma, a fé. Porque é a fé que vence o mundo, né? Como 1 João 5,4 diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé na palavra de Deus. Creia no que Deus disse e terá vitória. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu posso ouvir sem crer, e isso não resolve. Diz a palavra de Deus em Hebreus 4,2, diz que alguns, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Ou seja, a palavra da pregação, irmãos, quantas mensagens, quantos ensinos, e parece não haver modificação, porque recebe a palavra, crê em Deus, mas não mistura esta palavra com a fé. É o que diz aí, capítulo 4, versículo 2, a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ao escutar a palavra, posso questioná-la, então isso não me serve de nada, não vai me acrescentar absolutamente nada. O crer produz em nós, meus irmãos, edificação, não é um processo repentino, mas paulatino. Ou seja, não é algo que aconteceu, estou cheio da graça, estou cheio do Espírito, estou cheio do... É paulatinamente, é dia após dia, ouvindo a palavra, regrando, misturando com a fé, colocando em prática, isso gera crescimento. Mas se eu permitir nos espaços de tempo da minha ociosidade, começar a colocar dúvida da palavra, começar a colocar em xeque a estrutura religiosa, a igreja, o templo, a convivência, eu vou chegar um momento em que eu vou desanimar, e a fé não me dá condição nem de me conduzir até a igreja, nem de me conduzir até o templo, porque eu passei a duvidar até do templo, ou seja, ele não existe, ele é uma criação meramente humana, pode ser qualquer canto, o quarto da minha casa já é o templo. Seja todo homem mentiroso, é mentira. Deus não mudou, a estrutura continua do princípio ao fim. A estrutura bíblica, dentro daquela visão de Deus, continua até o fim. E encerro dizendo, somos edificados à medida em que cremos. Somos edificados
à medida em que cremos. E concluo dizendo que parte dessa reflexão foi extraída do livro Curados pela Palavra. Parte desta reflexão foi extraída do livro Curados pela Palavra. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, e assim será sempre no domingo à noite, rápido, objetivo e direto. E que os irmãos orem para que em breve a gente volte, no próximo mês, esse mês não, mas no próximo mês voltaremos, conforme Deus assim queira, para o nosso culto presencial à noite. Vamos orar e encerrar o culto nesse momento. Pai, muito obrigado por esta noite, em Tua santa presença. Nos dá uma semana abençoada na Tua santa presença, nos conduza sempre no temor do Senhor. Abençoa a Tua igreja, contempla cada irmão, cada irmã, os que estão enfermos, cometidos pela Covid ou outras enfermidades, também os que estão enfermos da alma, do emocional, desanimado, com a fé pelo fio, Senhor, não colocando em prática a palavra, buscando novas experiências e esquecendo de que a Tua palavra já nos diz tudo quanto diz respeito, já nos dá tudo quanto diz respeito à vida e à piedade segundo Cristo Jesus nosso Senhor. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, e a graça salvadora de nosso Senhor e Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.